Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Núcleo de Arquitetura da Universidade da Covilhã o convite que foi feito para eu vir aqui apresentar o trabalho e falar um pouco da temática que me desafiaram. Referir que, como é sabido, a temática de sustentabilidade hoje em dia faz parte enfim, do vocabulário da arquitetura, mas é, de alguma forma, uma preocupação que existiu desde sempre na arquitetura e que tem que continuar a existir, porque a sustentabilidade não se prende unicamente com regras que correspondam a exigências regulamentares ou a exigências legais, nem com preocupações mais ou menos na moda. Tem que ver com várias vertentes que enquadram a sustentabilidade. A sustentabilidade não tem que ver apenas com o meio ambiente. Hoje em dia, enfim, perante a situação económica atual e perante outras situações, percebe-se que a sustentabilidade é um tema muito mais vasto do que as questões estritamente ambientais e, como é natural e como é desejável, qualquer projeto que se faça tem que ter em consideração todas essas vertentes da sustentabilidade que podem, de alguma forma, informar o projeto e depois utilizarem-se em obra e para além dela. Porque a arquitetura não termina na obra, a arquitetura, de alguma forma, confirma-se no uso e esse uso, de algum modo, tem que ser absolutamente sustentável também. O trabalho que eu vou apresentar consiste em 4 obras, ou melhor, 3 obras e um projeto. Há aqui, basicamente, 3, 4 escalas quase de trabalho. Há um trabalho relativamente pequeno que corresponde a 2 habitações unifamiliares construídas. Depois, um edifício que é um equipamento e que corresponde à sede de uma empresa e é também portanto, a uma oficina de manutenção e reparação de autocarros. Depois, um edifício de habitação coletiva, que corresponde, na realidade, a um conjunto de 3 volumes com uma área significativa. Estamos a falar de 99 apartamentos com uma área de comércio no piso inferior de mais de 3.500 metros quadrados. E, por fim, um estudo para o reordenamento da frente costeira, ou melhor, da praia da Figueira da Foz e do Arcos, para o qual concorremos e que apresentámos um trabalho recentemente e foi premiado com o primeiro lugar. Portanto, eu iria começar com uma casa que, na realidade, se transformou em 2 casas que foram pedidas por um cliente em Aveiro. A ideia do cliente era inicialmente fazer uma casa, mas entretanto as condições da aquisição do terreno e também a condição do mercado à época, estamos a falar em 2003, era de alguma forma aliciante para que se desenvolvesse ali um outro tipo de projeto e, portanto, o dono de obra entendeu, porque também tinha essa necessidade, que em vez de uma casa se fizessem 2 casas, tentando dessa forma também otimizar o investimento e permitir uma outra coisa que fazia parte do programa, que era associar na mesma construção as duas frações que corresponderiam a familiares e, portanto, destinar-se-iam uma ao dono de obra propriamente dito e outra a um cunhado que também podia habitar no mesmo local. O local que ele nos apresentou era e é um local muito sui generis e, de alguma forma, excepcional. Ou seja, por um lado, tinha e tem uma componente topográfica difícil. Estamos a falar de um terreno com uma diferença de cota razoavelmente difícil, que depois foi controlada no projeto, e tinha, para além disso, o benefício de ter uma paisagem à sua frente também algo excepcional, porque confronta com a Ria de Aveiro, aquele plano da lagoa que corresponde parte dessa Ria de Aveiro. Portanto, esta condição de relação com a natureza foi uma condição importante na relação que estabeleceu enquanto projeto.
A localização é esta que vocês veem aqui assinalada a vermelho, portanto, estamos a falar de uma zona marginal, não é na periferia, acaba por ser no centro da cidade, mas é relativamente limítrofe aos limites da cidade. Enfim, as cidades do norte tendencialmente não são cidades que tenham limites muito definidos, são cidades que vão crescendo frequentemente com essa indefinição dos seus limites. Aveiro e outras que eventualmente confrontam estes planos de água têm essa particularidade, e Aveiro tem de facto a norte de Poente, todo este plano de água que é muito grande, que tem uma extensão enorme e que se apresentava também como uma questão interessante a abordar no próprio projeto. A referência que o cliente trazia para o ateliê era a referência de um projeto que já tinha sido executado no ateliê e já construído, não muito longe dali, na Praia da Costa Nova, e que ele pretendia de alguma forma replicar. E uma das dificuldades que se sentiu logo no início foi tentar convencer o cliente da dificuldade ou do que era impraticável tornar um projeto que foi concebido para um determinado lugar, com um determinado cliente, replicá-lo num outro lugar, com outro cliente e com outras condições. E então, com alguma dificuldade, acabou por se passar a ideia e o conceito de que, logicamente, aquele lugar que existia agora para uma construção nova iria ter necessariamente uma solução nova que nunca poderia replicar esta. A única questão que havia aqui, que de alguma forma foi retomada neste projeto que foi feito depois, foi a possibilidade, pela condição do próprio terreno, de o edifício, ou melhor, deste conjunto de duas casas, se constituírem como um objeto relativamente autónomo à envolvente, sobretudo porque a envolvente era absolutamente desinteressante e desqualificada, e por outro lado porque também o posicionamento da casa na relação com a topografia exigia essa atenção. E portanto, partindo quase dessa ideia de objeto isolado, começou-se a trabalhar o objeto com o local. A orientação do terreno tinha uma dificuldade suplementar. Para além das diferenças de cota que apresentava, tinha uma orientação não muito favorável, porque era orientado no seu quadrante desimpedido, ou seja, no quadrante para onde claramente se poderia abrir a casa, voltado a noroeste, e portanto com alguma dificuldade de ter luz natural e ter sol neste espaço. Estamos a falar de um lugar que tem uma condição meteorológica por vezes complicada, com nortadas muito frequentes e, portanto, com temperaturas às vezes não muito altas, e, portanto, a questão dos ganhos solares, dos ganhos térmicos para as casas era fundamental. E então o que se entendeu fazer, e aquilo que se conseguiu com este primeiro estudo, foi deformar a construção e esta volumetria de forma a criar uma condição de igualdade a duas casas que se desenvolveram depois numa solução de esquerda-direita, ou seja, há um eixo que as separa aqui e que as divide numa fração esquerda e numa fração direita, sendo que ambas teriam que tirar partido da paisagem e também da orientação solar, mas notoriamente poderia haver, se nada se fizesse e se avançasse para uma solução deste tipo, um desequilíbrio notório. E, portanto, a ideia e aquilo que surgiu e que foi sendo experimentado para se conseguir ultrapassar essa dificuldade foi deformar esta mesma forma, este mesmo volume, e, portanto, desse modo conseguir que a habitação mais a norte, que é esta que se situa deste lado, pudesse ter ganhos solares pela formação da casa, da fração a sul. E assim se avançou, de alguma forma, para um projeto definitivo que se organizou depois em torno desta lógica, sabendo que nós tínhamos a necessidade, por força do programa, de construir uma área que não poderia ser resolvida de outra forma se não tivesse 3 pisos. E, portanto, o que se conseguiu fazer com esse programa foi desmultiplicar a casa nos 3 pisos, sendo que ambas as casas contêm esses mesmos 3 pisos, portanto resolvem-se em esquerda e direita, como eu mencionava há pouco, sabendo que então este volume deformado, que está aqui já numa folha de obra, se
posicionou e se colocou sobre um plinto, sobre um embasamento que de alguma forma constitui o suporte deste mesmo objeto, que é absolutamente estranho à paisagem, que é um objeto assumidamente artificial naquele contexto, e que deste modo conseguiu criar um lugar apropriado para este edifício, portanto criar as condições dele se relacionar também com a topografia. A tipologia desenvolveu-se então em habitações muito semelhantes entre si. Foi resolvida o interior de modo distinto, seja no piso mais enterrado, que de alguma forma venceu e pôde ajustar também a relação das casas com a topografia em baixo, mas com um programa relativamente de serviço aos restantes pisos, porque contém a garagem, lavandarias e arrumos e ainda umas salas de apoio, mas as áreas habitáveis, por assim dizer, estão quase só restritas a esta volumetria que se coloca superiormente. As maquetes que estão aqui ao lado, que é um trabalho que frequentemente fazemos em ateliê, porque sentimos que todos os meios e mais alguns são sempre úteis para se atingirem resultados melhores, ou seja, as maquetes, a renderização, o desenho à mão levantada, a manipulação gráfica por computador. Qualquer instrumento é bom e é sempre complementar ao anterior que se utilizou para se tentar, de algum modo, limar o projeto, amadurecer a solução e, portanto, chegar a resultados mais adequados ao programa e ao lugar. Como veem, a relação com a topografia é esta. Estamos a falar de uma diferença de cota da parte inferior à parte mais distante, já ao plano de água, de cerca de 20 metros de diferença de cota, com diferenças ainda contínuas para o terreno que se posiciona nas traseiras da casa. E, portanto, a relação das casas teve que ser resolvida desta forma, com a construção de muros de suporte, que é este e este aqui em baixo, com ancoragens e, portanto, com uma construção algo delicada e difícil para aquele terreno, porque estamos a falar de terrenos de limite de promontório, por assim dizer, e que tem uma relação com a envolvente e com a paisagem deste tipo. As casas depois acabaram por se resolver também na relação que quiseram tomar com essa mesma envolvente em termos quer de relação com a meteorologia, que eu falava há pouco, porque de facto as nortadas constantes, a presença do vento, mas também a presença de alguma luminosidade acrescida por reflexão no próprio plano d'água, obrigou a tomar algumas opções relativamente às questões construtivas. Houve uma preocupação logo desde o início, que de alguma forma também é transversal a quase todos os projetos, que é a de construir uma habitação, duas habitações neste caso, que ao nível da resolução da fachada e, portanto, dos elementos construídos para os alçados, se pudessem fazer com a utilização de materiais com pouca manutenção, preferencialmente, mas sobretudo também que tivessem uma relação com a paisagem de alguma dissimulação, ou seja, sentiu-se logo muito cedo que este não era um lugar que pudesse apresentar uma edificação com uma cor muito marcada ou muito dissonante, que é a presença da própria natureza. Este lugar, como viram na primeira imagem, é um lugar onde a presença dos juncos, dos lobos, da água e daquele tom de terra é muito significativo e, portanto, o que interessava ali, até porque a própria posição geográfica, se quiserem, já era de si muito proeminente, era, em termos construtivos, fazer quase o inverso disso e tentar que a casa se dissimulasse. De facto, hoje percebe-se que isso foi conseguido, ou seja, à distância é muito difícil perceber onde está a casa, porque ela está quase camuflada na paisagem, mas, sobretudo, percebeu-se que esta opção criou uma coexistência com a envolvente bastante agradável. Relativamente ao programa, começando no piso inferior, nós temos, então, o piso da garagem, com a entrada
para esta área, que é uma área comum às duas habitações, que depois se dividem a partir deste átrio que dá acesso a essas mesmas duas habitações, e depois cada uma delas tem uma sala voltada para poente, ou noroeste, e ainda uma piscina interior e zonas de arrumação próximo da zona de entrada. Esta é uma fotografia da garagem. O pavimento da garagem é igual ao pavimento da rampa, ou seja, há a ideia de fazer quase um contínuo ininterrupto do material que vem desde o exterior até o interior, gerando a transição dessa condição ao nível apenas das coberturas. O próprio portão é um portão muito ventilado, bastante aberto para permitir quer a entrada de luz natural, quer também a ventilação da garagem. E a garagem foi um espaço que, ao contrário do que muitas das vezes acontece, foi trabalhado também como sala de visitas da casa, ou seja, isto na perspectiva de que muitas das vezes iriam, até pelo posicionamento da casa, os utilizadores, enquanto utentes, habitantes, iriam utilizar, na maior parte das vezes, a casa com a entrada a partir da garagem. Portanto, a garagem não poderia ser um espaço menor ou mais desqualificado que o resto da casa, era o primeiro momento de entrada na habitação e, portanto, interessava ter essa qualidade formal e espacial para receber quem nela vai habitar, e também porque isso aconteceria com naturalidade, mesmo eventualmente para algumas visitas, porque se previa que isso fosse assim até na ligação que depois há desta zona com esta piscina e depois daquela também com a piscina que está em baixo. Aqui outras duas imagens da garagem, que é uma garagem comum, como referia, ou seja, o portão que eu mencionava há pouco está ali ao fundo, pode-se, enfim, não se consegue perceber inteiramente, mas é um conjunto de ripados verticais em chapa metálica que de alguma forma remetem para o sistema construtivo da própria fachada. Há uma escala diferente, com um desenho e com uma composição também diferente, mas que de alguma forma pretendem constituir alguma unidade com o conjunto. Depois, no piso de cima, então, já naquela volumetria deformada, a divisão clara entre as duas habitações. Que neste piso não é uma organização absolutamente igual para ambas, tem algumas nuances, e essas nuances decorrem necessariamente da própria localização relativamente à orientação solar de cada um dos compartimentos. Ou seja, temos a norte ou noroeste esta habitação que tem uma instalação sanitária neste módulo, um escritório quarto mais ou menos excepcional neste piso, e depois cozinha e sala. A casa a sul tem uma orientação diferente, sendo que a opção dos utentes, enfim, dos donos de obra, foi de que seria interessante fazer um espaço bastante informal, de algum modo não muito formatado naquela lógica de espaços compartimentados e absolutamente autónomos entre si. Aqui, sendo um espaço social, a intenção foi precisamente a inversa, gerar um espaço muito dependente entre si, criando a possibilidade de ter a criação quase de um percurso de continuidade muito fluido entre os vários espaços, entre a cozinha, neste ponto, a sala, o escritório e, de novo, a cozinha, portanto, criando uma espécie de circuito interno, gerando esta multiplicidade de escolhas, esta possibilidade de intercâmbio quase entre as pessoas e os espaços que vão utilizando. No piso superior, isto são imagens deste mesmo piso. Aqui é uma imagem do escritório, que confina com a escada que dá acesso ao piso superior, a sala, e depois por trás estaria a cozinha, e a escada que acede ao piso dos quartos em cima, que é uma escada que de alguma forma também foi um exercício curioso de fazer, porque o que se pretendeu aqui foi, de algum modo, garantir que as premissas que estavam definidas desde o início do projeto, que era tirar partido daquela paisagem absolutamente excepcional que a casa tem, consegui-lo até às últimas consequências. Ou seja, a escada aqui aparece quase como um elemento com a presença mínima em termos de matéria construída, na perspectiva de que ela pode também constituir um elemento de enquadramento visual para essa mesma paisagem que fica aqui atrás da escada, e que, portanto, interessava criar como elemento
muito leve e pouco presente. O design acabou por evoluir neste sentido também na tentativa de criar um objeto replicável. Aqui sim, porque a ideia que privilegiou o design foi conseguir que um conjunto de lenços absolutamente iguais, e estes iguais também se levou às últimas consequências, que foi serem iguais por cima e por baixo, à esquerda e à direita. Portanto, nós temos peças que são iguais esta e esta por baixo e por cima, porque quase a ideia daquilo que fica como memória, às vezes, de outras coisas que não têm a ver necessariamente com a arquitetura. Estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles anos do Escher, relativamente àqueles exercícios quase de geometria ficcional que ele faz em torno das perspectivas, conseguisse gerar uma escada que construtivamente fosse execuível em estaleiro, fora da obra, portanto que chegou lá e foi montada, e que pudesse ser replicada facilmente a partir do módulo que é este que vem em primeiro plano e que depois conduz para os seguintes que aparecem fazendo a escada completa. Esta é uma imagem do pormenor do corrimão, portanto, da guarda que apoia a escada, que se pretende também ser um elemento bastante depurado e resultando na solução mínima de proteção à escada. Enfim, há pessoas que se sentem eventualmente um pouco menos seguras nestas situações, mas foi um exercício que de alguma forma também se tentou fazer a esse nível. E depois, no piso superior, então temos a resolução da tipologia com a inclusão de uma sala, uma pequena sala de inverno, se quiserem, uma sala de apoio aos quartos, e aqui sim, as duas imitações são absolutamente iguais uma e outra, e resolver tudo o que é apoios aos quartos pela introdução destes volumes que já se percebiam naquela maquete de estudo que eu mostrei no início e correspondem a estes módulos absolutamente encerráveis, estes sim, que contêm uma instalação sanitária comum, um vestiário para uma pequena suíte aqui e a instalação sanitária dessa mesma suíte. E, portanto, resolver também com uma solução tão repetível quanto possível ambas as casas. Aqui temos a imagem da instalação sanitária da suíte, que também ela tira partido da orientação que tem, ou seja, aqui a intenção e a ideia que se conseguiu assegurar foi que estas instalações sanitárias, esta e esta, portanto, têm visibilidade para o exterior e, portanto, embora não tenham janela em contacto direto com o exterior, têm grandes vãos em contacto com um espaço que serve de intermediário entre o interior e o exterior, portanto, assegura a privacidade necessária para estas instalações sanitárias, mas, penso eu, permitem utilizações, sempre que possível, bastante agradáveis e, portanto, no usufruto desta mesma paisagem que está para lá deste espaço. E aqui à direita um pormenor do vestiário que referia. No exterior, este é um pátio a sul que confronta com a fração desse mesmo quadrante. Portanto, temos aqui este plano empedrado que, de alguma forma, confronta a paisagem e a poente. E a imagem global da habitação das casas vistas de um plano mais aproximado, com o corpo das salas e piscinas aqui em baixo, que é também uma base que se tentou que fosse o mais genérica e o mais indiferenciada possível, para de alguma forma também permitir que esta singularidade da casa enquanto relação com paisagem, enquanto programa, também se pudesse assumir com mais clareza. Com uma nuance que foi que, em função também do programa, da área que era necessária para esta casa e também da necessidade de conseguir um apoio estrutural significativo, fruto também das condições do terreno, nesta situação, porque também é de alguma forma uma temática que se vai experimentando no ateliê com alguma frequência, quase esta ideia de imponderabilidade da construção, ou seja, qualquer coisa que eventualmente não tem uma presença muito significativa enquanto âncora ao local, enquanto qualquer coisa de
máxima perenidade, mas pelo contrário possa ter um sentido de precariedade, enfim, naquilo que se possa entender quase como um objeto estranho à natureza, como eu referia, e que de alguma forma foi reforçado também com a colocação deslocada deste embasamento, que permitiu também assim ganhar uma espécie de vazio e um negativo naquele momento que acentuou esta condição que eu referia e, por outro lado, também gerou um espaço especial para a colocação de uma das piscinas interiores, que aqui nesta imagem não se vê, mas que tem a paisagem à sua frente, mas é encerrada na sua organização, na sua materialização, mas de algum modo tem uma relação privilegiada com a paisagem. A seguir, vou mostrar um conjunto de 2 edifícios que correspondem a um empreendimento semi-privado e que tem que ver com a construção de uma sede de uma empresa de caminhonagem, uma sede administrativa, por assim dizer, mas também a construção das oficinas dessa mesma sede, as oficinas de manutenção e do parque de estacionamento que lhe dá apoio e que completa o programa. A dificuldade deste trabalho, ou melhor, a singularidade deste trabalho é completamente distinta da anterior, como é natural, mas houve alguns desafios que foi curioso resolver e que se prendem com questões que vieram a revelar-se essencialmente construtivas na sua resolução. Ou seja, havia um posicionamento desta mesma empresa no centro de Guimarães, no centro mais consolidado da cidade, portanto na cidade tradicional, na cidade antiga de Guimarães, com um posicionamento difícil na relação que estabelecia com a cidade, tanto em termos dos conflitos rodoviários que causava, com a dificuldade de expansão da empresa, que não era possível expandir-se no terreno que tinha originalmente, só que havia um acordo com a Câmara Municipal de Guimarães de esta empresa sair num determinado prazo desta localização. Isto prendia-se também com a realização da Capital da Cultura 2012, mas havia um prazo que relativamente a isso era bastante anterior a essa situação, mas havia uma série de requalificações em torno desta área que era necessário efetuar e a saída desta empresa desta zona fazia parte dessa necessidade. Portanto, o prazo que nos foi colocado à frente do ateliê era ter mais ou menos tudo resolvido em cerca de 1 ano e 2 meses, desde o projeto até à conclusão da obra. E, portanto, tivemos que tomar opções muito claras e muito rápidas relativamente àquilo que queríamos executar para cumprir esse desafio que, de facto, era complicado de resolver, apesar de estarmos a falar do edifício que não é muito grande, então são 3.000 e qualquer coisa metros quadrados, mas que era significativo em termos dos prazos que nós sabemos que hoje em dia a arquitetura tem que lidar e que nem sempre são tão controláveis quanto isso. A localização que, entretanto, quer o dono de obra, quer a Câmara Municipal descobriu e acabou por fornecer, foi esta que se vê nesta imagem, que é muito próxima da saída de uma nova autoestrada que rodeia a cidade de Guimarães, com a particularidade de não ter nenhum acesso, ou seja, era um terreno completamente inacessível. Este acesso que está aqui teve que ser feito de novo, com dificuldades relativas às pendentes que tiveram que se vencer, porque há uma diferença de cota significativa daqui para aqui, mas que de alguma forma não poderia ser resolvido de outra forma, porque o terreno que existia era basicamente o terreno disponível para fazer um acesso e depois uma área bastante mais ampla, a uma cota alta aqui em cima. A organização, ou melhor, a forma de desenhar o modo como o edifício se implantou no terreno e se relacionou com a envolvente foi resolvida de 2 formas mais ou menos muito pragmáticas e que eram relativamente evidentes, desde que se estivesse atento. Ou seja, resolver o edifício enquanto um objeto o mais compacto possível, para alguma forma reduzir custos e também otimizar a construção,
e também, de outro modo, gerir o espaço disponível na possibilidade ou na obrigatoriedade, ao fim e ao cabo, de conseguir ter o máximo espaço disponível para o aparcamento dos autocarros. E estamos a falar de cerca de 110 autocarros. E, portanto, com a disponibilização deste terreno, a solução que se encontrou foi nada mais do que encostar a construção a uma das extremidades e libertar o máximo de terreno possível para o aparcamento. Houve uma fase em que nós tentámos resolver esse aparcamento com o desenvolvimento desse parque em desníveis, porque o terreno tinha algum desnível para ser resolvido, e utilizar esse desnível também para a colocação de algumas barreiras arbóreas e, desse modo, conseguir um impacto visual menor deste mesmo equipamento. Ao longo do processo que se foi desenvolvendo, porque a determinada altura nós estávamos já a terminar o projeto de execução e as terraplaнаgens já estavam a decorrer, quer o dono de obra, quer a Câmara Municipal, por dificuldades e por questões de orçamentação, e aqui lá está, estamos a falar de contingências que já nesta altura se sentiam, em 2009, obrigaram a eliminar a necessidade de muros de contenção para o parque de estacionamento e, com isso tudo, nivelar o parque de estacionamento. Foi uma perda para o projeto, foi uma perda para a relação que este mesmo espaço poderia ter com o envolvente, mas há condições que às tantas nos ultrapassam e perante as quais nós tivemos que nos ver confrontados e aceitá-las sem outra possibilidade. E depois destas circunstâncias havia o interesse de relacionar o edifício, ter de algum modo uma cumplicidade com a orientação solar que ele mesmo apresenta, e, portanto vemos aqui essa mesma relação. Nesta planta ainda aparece aquilo que estaria previsto nessa criação de barreiras vegetais para ocultar, tanto quanto possível, os autocarros, que depois não se veio a realizar, como não se veio a realizar esta estrutura de ensombramento que deveria cobrir as bombas de gasolina que esta unidade necessita para si mesma e, de alguma forma, fazer também a marcação e a entrada do edifício e a cobertura dessa mesma entrada. Também foi uma outra peça que ficou por fazer e, portanto, a obra acabou por se restringir a este corpo que está aqui e a outro, que é o hangar que corresponde à oficina de manutenção. Mesmo aqui, originalmente, nós tínhamos previsto um hangar para 18 autocarros e, a toda altura, não eram 18 autocarros, eram 14 autocarros e o projeto de execução tem que ser todo revisto para que o projeto continuasse a ter a coerência que nós gostaríamos que tivesse. Relativamente à relação com o solo e com o terreno e com a envolvente, houve também a preocupação de gerar duas volumetrias que, sendo bastante dispares enquanto volumetria, pudessem ser relativamente complementares enquanto forma. E, portanto, fez-se o edifício administrativo com 2 pisos, tentando encontrar uma volumetria que não andasse muito longe daquilo que era obrigatório para abrigar os autocarros e, portanto, fazer a oficina, com um pé direito de cerca de 8,5 metros de altura, e aproveitou-se também essa condição para gerar uma área que era pedida pelo programa, que eram salas de formação, salas de chefes de oficina, áreas de armazém para peças dessa mesma oficina, e, portanto, desse modo, garantir que todo esse conjunto se gerasse de um modo relativamente compacto, como eu dizia anteriormente. Aqui é um esquema relativamente às circulações, portanto, à forma como se organizou o interior do lote, ou seja, a vermelho vocês têm a circulação dos autocarros, que para restringir a dimensão pavimentada ao máximo, criaram-se sentidos únicos, e, portanto, os autocarros têm um percurso que só pode ser utilizado dessa forma e não de outra. Isto também para garantir a menor impermeabilização do terreno possível, ou seja, nós temos esta área pavimentada aqui, que é esta que está fora dos aparcamentos, mas os aparcamentos foram feitos em cubo de granito sobre uma base arenosa
para garantir alguma permeabilidade do terreno e, portanto, não criar ali outras dificuldades que a impermeabilização total por um bituminoso traria. E estas duas baías, esta azul e outra aqui, para os funcionários poderem estacionar os seus automóveis. Ambas as circulações a partir de uma entrada comum que, por questões de segurança, tinha que ser garantida num ponto único. Aqui as relações visuais entre os dois edifícios, ou seja, percebeu-se com alguma rapidez que, primeiro, o edifício administrativo não deveria estar absolutamente incluído no hangar das oficinas, porque ficaria absolutamente condicionado e provavelmente não se faria não se criariam espaços interessantes, confortáveis, agradáveis para o conjunto dos funcionários que lá iriam trabalhar. E, por outro lado, percebeu-se também que era necessário criar algum distanciamento com essa mesma oficina, por questões que se prendem com o conforto acústico e com também o conforto térmico desses mesmos blocos. E, portanto, com essa noção, criou-se o edifício administrativo, que é este que está absolutamente solto do hangar, e, portanto, cria aqui um intervalo entre os dois edifícios, mas que depois tem uma manga que corresponde a um programa prévio definido e que está dentro daquele programa que eu referi anteriormente, das salas de formação e salas de chefes de oficina e armazéns, mas a área administrativa ficou relativamente isolada do hangar das oficinas. E, portanto, este intervalo que apareceu aqui no meio acabou por constituir quase um espaço de isolamento acústico e gerou com isso também a criação de um momento de reunião desses mesmos funcionários, ou seja, sentiu-se uma coisa, depois a posteriori também, que era uma coisa que se tentou pelo projeto, mas havia alguma dúvida que pudesse ser completamente apropriada pelos utilizadores, que foi este espaço, sempre que tivesse bom tempo, servir quase de espaço de complementaridade aos espaços interiores e espaço de reunião entre mecânicos da oficina e administrativos da área administrativa. E o edifício resolveu-se desta forma. No piso inferior nós temos as áreas sociais da empresa, ou seja, temos um átrio, a zona de entrada neste espaço, que se coloca aqui por uma relação de proximidade com a entrada do lote, por um lado, e por se situar debaixo do volume superior que balança fortemente sobre este lado e, de algum modo, também protege esta mesma entrada. Neste canto, duas salas de motoristas que têm que se relacionar diretamente com o exterior e, portanto, têm uma relação relativamente autónoma naquilo que se posiciona em relação ao resto do edifício e, portanto, podem funcionar autonomamente relativamente ao restante programa. Uma cantina e depois sanitários e uma pequena garagem, gabinete médico, aliás, gabinete de comissão de trabalhadores, aqui também, que era uma obrigatoriedade, e depois, do outro lado, naquele volume que de alguma forma encastra e se prolonga para as oficinas, a localização dos balneários para os mecânicos, o posto médico e o acesso para o piso superior e ainda o tal armazém que eu falava de peças que acede muito proximamente e, portanto, está em contacto direto com a oficina. Sendo esta ligação feita pelo corpo que aparece em cima e que dá continuidade ao piso superior e que também protege esta passagem, ou seja, este intervalo que está aqui tem uma zona absolutamente ao ar livre, com um conjunto de árvores que se situa nesta zona e tem uma área coberta, ao ar livre, mas coberta, nesta zona e que, portanto, pode ter esta duplicidade de usos consoante o tempo que se faça em Guimarães. O piso superior organizou-se de uma forma mais dividida, de um modo mais regular, se quiserem, porque introduzia, por um lado,
a temática da área de administração e gestão, sobretudo administrativa, nesta ponta do corpo superior, uma área administrativa com gabinetes voltados a norte e voltados à cidade, uma área de apoio administrativo voltado a este pátio, e depois uma área de operacionais aqui, que são os gestores de frota e são, portanto, as pessoas que fazem a gestão mais cotidiana da frota dos autocarros, porque os autocarros são os autocarros que fazem o serviço urbano de Guimarães, mas também fazem carreiras de longo curso, portanto, há uma multiplicidade de serviços a prestar. E aqui ao lado, as salas de formação, porque então esta empresa já era uma empresa com um posicionamento muito significativo em Minho e também na zona metropolitana de Lisboa. Estamos a falar de uma empresa que é uma multinacional, hoje em dia detida por capital alemão, mas que é uma multinacional que está em Portugal, em Itália, na Holanda, em Inglaterra e na Alemanha, e portanto há relações de contacto entre estes países que obrigava a ter este tipo de instalações e, por outro lado, a gerar outro tipo de relações da própria empresa com a cidade, fazendo ações de formação na área da segurança rodoviária e outras que estão afetas ao serviço. E o edifício, em termos construtivos, acabou por ter que se resolver, como eu falava anteriormente, de uma forma muito pragmática, ou seja, a estrutura foi resolvida com uma solução mista, de betão e metal, uma solução mista para conseguir garantir estes vãos que se pretendiam para a zona da entrada, porque era um espaço que se previa que tivesse uma utilização muito significativa, portanto, interessava fazer um espaço com uma área significativa, mas bastante desprovido de barreiras que pudessem dificultar essa mesma aproximação ao edifício, e depois todo o conjunto dos alçados se resolveu com uma modulação rígida de 52 centímetros que foi reproduzida na totalidade do edifício administrativo, mas que depois, com a introdução de nuances múltiplos e submúltiplos, acabou por gerar uma ordem menos previsível, menos visível, e que ajudou a definir o modelo construtivo com o qual se realizou o edifício. Ou seja, aqui estamos a falar de um revestimento de vidro lacado e de alumínio, isto também na perspectiva de que era importante aquilo que tinha que ver com a construção, na possibilidade de conseguir duas coisas: construção de lugar e construção estaleira. Ou seja, havia construção a decorrer em obra neste terreno e havia simultaneamente partes da construção que eram feitas fora da obra e, portanto, chegavam como montagem ao lugar e, portanto, era essa a forma que nós encontramos de conseguir que a obra durasse 9 meses, que foi o que durou, para então cumprir o prazo que nós tínhamos desde o início. Aqui é uma imagem do lado da entrada, com o hangar dos autocarros ao fundo. Uma outra imagem também da entrada, aqui com a cobertura por cima da fotografia quase em dissolução com o céu noturno. Imagens do interior, da área administrativa, salas de reuniões e gabinetes. A passagem para a oficina, portanto, ligando os dois corpos, portanto, fazendo a transição naquele espaço de pátio. Parte da frente da oficina, que se resolveu volumetricamente também de uma forma que pretendeu conseguir uma relação formal, se quiserem, que não colidisse com a volumetria da área administrativa, porque o que se percebia claramente é que nós tínhamos a necessidade de um pé direito muito grande nesta zona para garantir condições de trabalho ideais, ou seja, qualidade do ar e qualidade da iluminação, as duas coisas, mas que isso era, se não se tivesse cuidado, notório na sua diferença relativamente
ao edifício administrativo. A sua notabilidade em termos de volumetria, de extensão e de material foi assumida, tanto é que o edifício administrativo se construiu naquele material que eu referi, mas o hangar também por imposições financeiras e por imposições de tempo se construiu numa estrutura bastante mais corrente, com estrutura metálica e painéis sanduíches para garantir essa mesma rapidez. Mas o que eu dizia que era importante era, sobretudo neste ponto, aqui ao fundo, era que o hangar não se sobrepusesse ou não tivesse uma presença volumétrica demasiado excessiva ou demasiado proeminente relativamente ao corpo administrativo. Portanto, perante a extensão que tínhamos no nosso plano executado, que inicialmente eram os tais 18 autocarros, e portanto estamos a imaginar que à volta de 3,5 metros por autocarro tínhamos um corpo de oficinas bastante extenso. O que interessava, de algum modo, era que essa extensão fosse, tanto quanto possível, reduzida no seu impacto e, portanto, se articulasse relativamente bem com o corpo administrativo. Aqui imagens noturnas na mesma zona, portanto, isto é uma empresa que funciona, eu não diria 24 horas, mas às vezes funciona 24 horas. E a imagem do conjunto. E havia também uma relação de enfiamentos visuais entre esta cobertura e o monte que está atrás, e portanto este conjunto que interessava amenizar tanto quanto possível. Este projeto que vou mostrar a seguir corresponde àquele edifício que eu referi no início, de cerca de 90 habitações colocadas em Aveiro, junto a uma via de grande tráfego, que é esta. Ou seja, estamos a falar de uma via que neste momento tem 8 faixas de rodagem, ou seja, 4 faixas de rodagem em cada sentido. É uma das vias estruturantes da cidade, porque faz a entrada e a passagem da cidade de nordeste para sudeste e, portanto, faz o atravessamento rápido da cidade. Desculpem. E, portanto, o terreno que existia aqui era este conjunto que tinha, porque era um loteamento que nos chegou ao ateliê, portanto, durante o qual nós tínhamos apenas que o saber resolver, com uma volumetria pré-definida, ou seja, volumetria em termos de volume de obra, não em termos formais ou numéricos propriamente ditos, mas nós tínhamos que cumprir uma área e essa área poderia ser resolvida de várias formas, só que havia uma dificuldade e as dificuldades, eu acho que as dificuldades acabam sempre por servir a bom propósito. Quando não há dificuldades, elas têm que se criar de alguma forma para encontrar pelo menos um pretexto para resolver um problema. Mas aqui a dificuldade primeira que se nos deparou foi que o promotor não queria construir 90 apartamentos todos de uma vez. Ou seja, em 2001 já se percebia que a especulação imobiliária haveria de ter um fim, como teve, não é? E que, apesar da rapidez que eventualmente pudesse ser imprimida no projeto e na obra, ter 90 apartamentos para vender todos de uma vez podia ser complicado. E então esse era logo o desafio primeiro a ser colocado. Antes deste projeto que nós resolvemos, havia um outro projeto que decorria do próprio loteamento, que não era projeto propriamente dito, era ao fim e ao cabo uma intenção e uma sugestão, não era mais do que isso, que era de fazer esta volumetria toda numa torre só. Portanto, estávamos a falar de uma torre de 14 pisos, construída toda de uma vez, e que o promotor disse logo não, nunca, jamais em tempo algum, porque nós vamos ter problemas depois a vender este edifício com esta volumetria. E, portanto, temos que fragmentar a solução, temos que arranjar forma de poder fasear a obra.
E para fasear a obra só havia uma forma de fazer. Por um lado, que era garantir esse faseamento pela decomposição da volumetria em blocos que pudessem ter alguma autonomia entre si. Entretanto, havia também uma área comercial a construir, que são os tais 3.500 metros quadrados, sensivelmente, que eu referia, e que essa sim já não era fácil de fragmentar, porque não conseguiríamos fragmentar 3.500 metros quadrados de construção e ter 1 ou 2 ou 3 pisos de comércio, tínhamos que ter mais, e portanto isso, em termos comerciais, ia criar um problema irresolúvel, que era, estávamos a fazer uma espécie de centro comercial que não era o que se pretendia. O que se pretendia era ter lojas de rua, lojas de acesso fácil e montras visíveis a partir dessa mesma rua, e portanto essa opção estava completamente fora de hipótese. E entretanto o projeto foi desenvolvido nestas duas condições, à qual nós entendemos ser útil criar uma outra condição. Foi que estes 3 volumes habitacionais, estamos a falar destes 3, não é? Mais o embasamento comercial, mas sobretudo a área habitacional, pudesse ser tão versátil quanto possível. Agora, em termos de projeto, isso gerava essa condição de que estruturalmente e infraestruturalmente o projeto tinha que ser muito bem pensado para que essa multiplicidade de propostas ou essa multiplicidade de escolha na obra, porque tratava-se de permitir a que a obra evoluísse de um modo relativamente livre, ou seja, livre na possibilidade de optar as várias tipologias que estavam previamente estudadas, pudesse ser implementada. Então, a obra evoluiu na condição, na perspectiva de, conjuntamente com a equipa das engenharias e das especialidades, garantir quer infraestruturas, quer a estrutura de suporte dos edifícios pudesse conviver com essa multiplicidade de escolhas que se pretendia. Porque, além daquela necessidade de garantir o fazimento da obra, havia essa indefinição quanto às tipologias, ou seja, sabia-se que havia procura de tipologias grandes, mas que as tipologias pequenas é que se vendiam, e, portanto, havia uma indefinição relativamente grande por parte de quais seriam as tipologias ideais para a colocação nestes edifícios. A escolha e a opção a que se tomou foi a de, nestes 2 edifícios gêmeos, colocar as tipologias maiores, sabendo que haviam de ter alguma variedade, se possível, e que as tipologias notoriamente mais beneficiadas deveriam ser as dos últimos pisos. E com isso optámos por fazer tipologias duplex nos últimos 2 pisos e tipologias mais pequenas nos pisos inferiores. E o corpo mais nascente, que é este aqui, resolver nele tipologias mais pequenas, porque seria o primeiro corpo a construir. Este que se encontra aqui. Por questões do mercado, interessava que fosse esse, de alguma forma, a servir de âncora ao projeto. Com a questão que nós tínhamos também presente, que era, por um lado, a presença desta via de grande tráfego, com as tais 8 faixas de rodagem que eu falava, 4 em cada sentido, mais a linha do norte do caminho de ferro, aqui, a nascente, que também introduzia alguma entropia ao processo. De alguma forma, era mais um dado perante o qual nós tínhamos que intervir. E essa mesma relação com o caminho de ferro acabou por definir a resolução das tipologias neste corpo, que se voltou maioritariamente para poente e, portanto, se encerrou tanto quanto possível a nascente, e depois os outros 2 com uma rotação relativamente ao embasamento a 45 graus, para garantir que houvesse o menor ensombramento possível da luz solar do final da tarde, porque o sol à tarde tem esta orientação, não é? Um poente que no verão é um noroeste, e que interessava, até pelo posicionamento altimétrico do edifício, que fosse bastante desafogado, porque daqui vê-se praticamente o mar, embora estando a 10 km de distância, conseguia ver-se o mar, e portanto era interessante em termos
de proposta para os utilizadores ter essa possibilidade. Estas três tipologias, gerando dois corpos absolutamente iguais e um terceiro diferenciado, apesar disso, colocaram-se a partir da entrada de formas distintas, ou seja, a área comercial resolveu-se em dois volumes, com a introdução de uma passagem inferior ao edifício que permitia a ligação deste lado menos apetecível deste a sul e mais sossegado, e portanto fazia uma passagem inferior ao edifício, que de alguma forma permitiu também reduzir a extensão, que são cerca de 130 metros, entre os dois pontos mais distantes e fazer um atravessamento mais rápido, mas a introdução desta passagem permitiu então fazer três entradas distintas, uma para cada bloco e de algum modo criar alguma identidade diferenciadora entre eles. Uma por baixo do túnel, esta que se encontra aqui, outra a sul e outra a noroeste. Esta que está aqui é a passagem que liga os dois lados da área comercial, a entrada é este bloco envidraçado que está aqui à direita. A imagem da esquerda é a imagem das escadas de serviço no interior dos edifícios gêmeos. E a resolução dos dois blocos que confrontam mais a via foi feita desta forma, ou seja, organizando todas as tipologias, e vamos ver já a seguir como é que elas se adaptam a esta estrutura, garantindo que nós temos a estrutura mínima. A estrutura mínima aqui foi este núcleo rígido ao centro, que é o núcleo de circulações verticais, e depois só 4 pilares a cada lado desse eixo central. E com estes 4 pilares, estamos a falar de 4 pilares que não são 4 pilares normais, ou 4 pilares muito usuais, porque são 4 pilares com parte da sua estrutura a funcionar em viga, ou seja, estamos a falar de pilares que aqui não se percebe, mas parte deles funcionam também em balanço, portanto fazemos uma espécie de vigas quase em cachorro para garantir balanços, porque parte do edifício, sobretudo desta zona, está totalmente pendurado, não tem apoio nenhum, e portanto tínhamos que ter a estrutura a aguentar isso tudo e compatibilizar esta estrutura com a rotação dos 45 graus a que está colocada a área comercial inferior. Mas com estes 4 pilares, de facto, nós ficamos quase com uma planta livre para podermos organizar as tipologias da forma mais livre que fosse possível. Ou seja, nós aqui temos uma tipologia que é um T3, com sala, cozinha, 3/4 nesta zona, as áreas de sanitários todas ao centro, também novamente por questões de infraestrutura e compatibilização dos vários pisos, e depois deste lado temos os T2 com sala e 2/4. Mas poderíamos ter também uma outra tipologia, que era uma tipologia de T2 mais T1 ao centro, e poderíamos ainda ter uma outra tipologia que era um T4 duplex que começa aqui com um T4 de um piso apenas aqui em baixo, e depois reproduzindo para o outro lado quase a mesma coisa. Ou seja, com esta opção permitimos que a obra avançasse com esta multiplicidade de opções, porque sobretudo havia uma grande indefinição naquilo que se ia construir inicialmente, ou seja, como era necessário licenciar uma obra, para isso há prazos e há obrigatoriedade de cumprir legislação, regulamentos e tudo mais, mas havia também essa possibilidade, essa intenção de fazer a obra, esta previsão antecipada da organização interna de um modo muito variado tinha que estar garantida e controlada por nós. As tipologias do outro edifício resolveram-se de um modo ligeiramente diferente, também porque foi o primeiro a ser construído, mas resolveram-se com o recurso a situações de duplex. Isto também porque, quer neste edifício, quer no outro edifício, estamos a falar de um
tem uma extensão de 50, já não me recordo, mas de 42 metros, ou seja, na sua largura, por questões também de gestão financeira do projeto, interessava-nos que cada um destes blocos tivesse apenas uma circulação vertical e não mais. E, portanto, nós tínhamos que, de algum modo, tentar reduzir as circulações dentro daquilo que fosse interessante ao mínimo que era possível, e no outro corpo a mesma coisa. E, portanto, essa redução acabou também por gerar circulações em galeria em pisos, que são estes dois que eu estou aqui a referir, porque depois temos duplex a funcionar assim e duplex a funcionar assim, que de algum modo limitaram e permitiram reduzir a circulação comum ao mínimo e, portanto, otimizar a organização interna e a disponibilidade de espaço para cada um destes apartamentos. Este é o alçado voltado à nascente e voltado ao comboio, que é um alçado bastante mais duro e um alçado bastante mais impermeável ao som, se quiserem, do comboio que passa aqui perto, que passa por trás do fotógrafo, e os dois corpos que são gêmeos e que estão francamente balançados também para o lado daquela via rápida, ou seja, aqui outra vez aquele tema quase da imponderabilidade, quase do sentido não perene da construção, na perspectiva de que eventualmente a construção é sempre um objeto, é um artefacto que porventura poderia ter um outro posicionamento, e nestas situações urbanas de grande escala parece que podem funcionar com algum interesse. Nestes dois blocos gêmeos ainda se procurou atenuar a questão acústica. De facto, ter basicamente uma autoestrada à porta obriga a ter cuidados especiais relativamente à insonorização. Como é que isso se resolveu? Resolveu-se criando, ao fim e ao cabo, uma espécie de dupla casca para os edifícios, ou seja, no interior fazer uma fachada também engraçada, tirando partido da orientação e das vistas que os edifícios podem ter, mas gerar a toda a extensão desta mesma frente, portanto, nestes tais 42 metros de comprimento, varandas que permitiram criar estas proteções de varanda, relativamente correntes, mas também estas proteções solares e, sobretudo, acústicas que se colocaram superiormente e que permitiram, em termos formais, gerar também esta imagem que interessava, de algum modo, conseguir, que era que o edifício não parecesse ter apenas 7 pisos acima do embasamento comercial, mas parecesse ter mais, ou, sobretudo, não se conseguisse perceber muito bem quantos pisos tinha. Portanto, gerar, desse modo, uma imagem mais abstrata para o edifício. E que foi esta que se conseguiu e que corresponde precisamente a esta duplicação destas superfícies e que permitiram o controle solar, o controle acústico e o controle da imagem. Isto aqui à direita foi um teste que se fez ainda a uma escala reduzida da forma como se poderia passar para esta solução, que aqui ainda era uma maquete muito conceptual do início do processo, porque havia aqui dificuldades em termos de duplicação, de chapa, portanto havia questões construtivas que era necessário resolver, portanto que resultou nisto, ou seja, isto obrigou à colocação de um teto acústico especial nestes tetos, que de alguma forma são aqueles que recebem a projeção sonora que vem da parte inferior dos automóveis e que tentar reduzir essa projeção sonora nos vidros, para além dos vidros eles próprios terem um tratamento acústico no lado, voltado à via rápida especial para fazer essa atenuação acústica. Portanto, isto é o esquema que eu referi, ou seja, de alguma forma temos o corpo interior, uma primeira capa transparente, depois uma segunda capa semi-opaca, translúcida, fazendo este listado de varandas e palas para gerar estas proteções. Aqui vemos a imagem do edifício nascente, não é? E aqui uma imagem do conjunto com a tal via rápida à esquerda e a área comercial em baixo.
Finalmente vou mostrar o projeto para um concurso da requalificação e arrendamento da Praia da Figueira da Foz de Arcos. O caderno de encargos neste concurso era um caderno de encargos que, contrariamente ao que dizia enfim, a nomenclatura que vinha descrita para o concurso, que é um concurso de ideias, não era tão só de ideias, mas era uma coisa bastante mais exigente, porque tinha um caderno de encargos bastante extenso, que correspondia à vontade da Câmara Municipal da Figueira da Foz de resolver não só enfim, a questão do areal, que eu penso que a maioria de vocês conhecerão, que é um areal que tem na sua largura máxima 450 metros de extensão, ou seja, está muito perto do meio quilómetro e vai atingir-nos em breve, porque o paradão do Porto da Figueira da Foz foi estendido. Mas a Câmara pretendia não só resolver a questão do areal, mas resolver outras questões que se prendiam com a organização da frente urbana de mar voltada à praia. Isto porque há uma nostalgia muito grande da Figueira da Foz, como é natural, relativamente ao protagonismo que a Praia da Claridade perdeu e que, de alguma forma, é grande parte do seu sustento enquanto destino turístico. Então, quer dizer, esta imagem é uma imagem dos anos 50, em que se percebe qual é que era a largura da praia. Aqui estamos a falar de 50 metros de areal contra os tais 450 que tem agora, em que a praia era das praias mais procuradas no país e, portanto, tinha uma utilização intensa no verão e que, de alguma forma, era o postal, era o cartão de visita da cidade. Só que, entretanto, com a construção do molhe aqui, não é? Portanto, a sul do Forte Santa Catarina, para enfim, a industrialização do Porto da Figueira da Foz, tudo se alterou e o vento e as marés e as correntes oceânicas acabaram por depositar aqui uns larguíssimos metros cúbicos de areia que estão aprisionados ali e continuarão a estar enquanto não houver alternativa, enquanto não se criar alguma solução para, de algum modo, inverter essa mesma questão. E havia uma condição muito interessante de relação de proximidade da cidade com o mar, que entretanto se perdeu, e essa proximidade existia não só aqui, como em Boarcos. Tínhamos o Forte Santa Catarina sobre a água. O Forte Santa Catarina, de algum modo, era uma espécie de porta de entrada no Rio Mondego e era, ao fim e ao cabo, o baluarte da cidade que estava ali a fazer frente ao oceano. E isso, entretanto, alterou-se. Visto de Boarcos, a praia tinha este aspecto, ou seja, a Figueira da Foz está ali ao fundo. Boarcos era uma vila pescatória que no início estava afastada da Figueira da Foz, fruto da evolução, enfim, da construção e da especulação imobiliária que assistimos um pouco por todo o país, se uniu fortemente à Figueira da Foz e agora é um todo com alguma coesão, embora com características diferenciadas, mas tinha também esta imagem que se apresentava aos veraneantes e também aos habitantes de Boarcos e Figueira da Foz. A área de trabalho, a área de estudo, estamos a falar de mais de 2 km de intervenção. Entre a Foz do Rio Mondego e o Forte de Boarcos, aqui estamos a falar de uma estação superior a 2000 metros, perante a qual era necessário propor uma ideia, como dizia o concurso, embora com uma série de restrições, porque pretendia-se resolver uma série de questões que havia associadas a algum estacionamento desordenado na margem da Avenida 25 de Abril, resolver também questões que têm que ver com esta mesma muralha que aparece à frente de Boarcos, ver como é que se poderia reorganizar a estrutura dos apoios de praia para que se tornassem mais rentáveis economicamente e, portanto, não perdessem a sua utilidade durante o inverno. Mas, para além disso, enquanto nós andamos a ver o local, a ler todas as condições e potencialidades que ele apresenta, deparámos com outras questões que poderiam ser interessantes resolver e que, não estando estritamente no caderno de encargos, me pareciam ser importantes se fosse possível gerar um mundo mais coeso, mais coerente e, sobretudo, mais sustentável. E
ficou sustentável. Eu aqui quero dizer o quê? O concurso era lançado no final do verão do ano passado, portanto, já estamos numa época de plena crise, e é evidente que uma Câmara Municipal hoje em dia não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Ou seja, não faria muito sentido estar a propor aqui grandes equipamentos, não faria sentido estar a propor aqui uma intervenção pesada, que por um lado poderia ter um impacto imediato eventualmente interessante, mas por outro lado tinha dois handicaps. O handicap financeiro, que era a sua impossibilidade de realização, e por outro lado o próprio handicap enquanto paisagem urbana. Ou seja, pareceu-nos que, apesar do areal, um facto mais ou menos desmentível é que a frente urbana de Figueira da Foz é uma frente que se apresenta à praia e ao mar de um modo relativamente estabilizado e, portanto, todo aquele areal e toda aquela frente constitui paisagem dentro da cidade. E esta condição de paisagem dentro da cidade foi uma coisa que nós quisemos sempre tentar manter tanto quanto possível. E perante essa necessidade e essa intenção, aquilo que prevaleceu aos vários momentos que nós encontramos a serem resolvidos, pode ser sintetizado nestes dois esquemas que estão aqui e que têm a ver também com uma condição do lugar, que é também, mais uma vez, enfim, a nossa costa muito assim, sobretudo a costa atlântica. A costa atlântica, isto é, a costa ocidental, o Algarve muito menos, mas a costa atlântica tem problemas de ventos constantes ou muito frequentes, e na Figueira da Foz isso sente-se mais do que nunca perante um areal que não tem nenhuma vegetação, porque entretanto é lindo todos os anos. E uma das questões que nós sentimos quando nos deparamos com aquele areal foi de que essa condição de limpeza do areal tinha que ser completamente invertida. Ou seja, a disponibilidade daqueles hectares à frente da cidade poderiam ser considerados uma maior-valia e não um handicap, não uma dificuldade. Ou seja, ter a possibilidade de transformar aquela área toda num grande parque urbano e, com isso, permitir que a cidade se apropriasse daquela zona e, sobretudo, criar as condições, ou criar, de alguma forma, as regras, e daí o modo como o projeto evoluiu, criar as regras para que esta alteração da condição desértica daquele areal se alterasse e, portanto, permitisse a assimilação deste espaço enquanto área absolutamente integrante da cidade e como elemento distintivo e qualificador da Figueira da Foz. O esquema de cima tem muito que ver com a necessidade e com a ideia de criar o quê? Uma estrutura que, na sua gênese, será uma estrutura artificial, ou seja, criar as condições para que seja construída pela natureza uma duna que neste momento não existe e que é esta aqui, ou seja, criar as condições para que o vento e, enfim, o tempo permita primeiro a criação de dunas primárias e depois a criação de dunas secundárias e, com isso, gerar o aparecimento de vegetação que, logicamente, trará uma imagem, trará uma expressão nova para aquele espaço. E fazer isso numa zona onde seja possível depois quase dividir o espaço disponível em dois, ou seja, um parque urbano mais associado, mais encostado à cidade consolidada e o espaço de praia mais próximo do mar, obviamente. E utilizar este espaço de duna como um elemento de fronteira que se constitua a passagem entre parque e praia. Então, aquilo que nós considerámos foi uma necessidade de traduzir isso quase numa expressão de renaturalização, agora não é nada, porque nunca teve dunas ali, só que agora poderá vir a ter, mas para conseguir isso, fazê-lo por intermédio da criação de uma estrutura artificial. A estrutura artificial não é mais do que uma rua nova, afastada da atual marginal, uma rua com um traçado, um perfil transversal relativamente limitador da velocidade, e, portanto, não a transformar como uma alternativa à avenida,
mas transformá-la claramente como uma estrutura geradora da tal duna que eu referia, e por isso o desenho desta mesma rua feita de um modo não tão urbano, se quiserem, para tentar dissuadir quer a velocidade, quer a utilização intensa. E depois, em função disso, e depois de criadas essas condições, então, a introdução de equipamentos, não é? E esses equipamentos, então, poderiam ter o seu lugar e ter o seu protagonismo para qualificar a praia e a cidade como um todo. Essa renaturalização começa pela vegetação pioneira e a vegetação autóctone que se vai criando depois de estar lá a via e depois de serem criadas as condições para ela se proporcionar, a vegetação arbustiva depois, e depois então numa fase mais interior, a vegetação de médio porte, para gerar esta área mais interior, protegida dos ventos, onde os potenciais equipamentos possam vir a ser colocados. Mas essas acessibilidades correspondem não só à reformulação, ou melhor, à introdução desta nova via, mas também à reformulação da Avenida 25 de Abril, introduzindo duas nuances, ou duas ligeiras alterações. Ligeiras que talvez não sejam tão ligeiras quanto isso, que é o reperfilamento da avenida, por um lado, mas esse reperfilamento obriga a construir parte de uma área nova sobre o areal e a introdução de uma passagem inferior a uma plataforma, de modo a garantir e a gerar uma relação pedonal direta entre o interior da cidade e o bairro Novo e esta área do Forte de Santa Catarina, que na nossa proposta se propõe voltar a tomar contacto com a água. Ou seja, atualmente não é isso que acontece, mas parecíamos que a forma local e a história obrigava a que o Forte de Santa Catarina pudesse estar de novo em contacto com a água. E depois disto também resolver uma série de nós que existem nesta zona em Buarcos para organizar melhor o tráfego rodoviário e conseguir, desse modo, ter alguma ordem naquele conjunto viário. E ter os acessos pedonais, que são inevitáveis à praia, que são estes que aparecem a verde aqui, relativamente distintos uns dos outros, porque, de algum modo, conseguir ter identidades diferenciadoras entre cada um deles pareceu-nos que poderia ser interessante para gerar alguma capacidade de identificação do espaço que se utiliza e, por fim, ter ainda um atravessamento pedonal aéreo por cima desta via, que ganha um perfil duplo, porque ela, neste momento, a avenida tem um perfil duplo, com o separador central até aqui, e daqui para a frente deixa de ter. Não é? Portanto, pareceu-nos que seria interessante, em termos de gerar alguma coerência e unidade para a frente, que ela pudesse ter o mesmo perfil de ponta a ponta, e, portanto, é isso que se propõe. E depois, outros programas, como a linha de elétrico ligando Buarcos à Estação de Caminhos de Ferro, que se situa mais para cima, já em frente ao rio, e duas ciclovias, uma ciclovia que acompanha também o areal e que vem por aqui e que dá a volta e que depois se fecha e faz um circuito encerrado, tirando partido do passeio alargado da própria avenida. E depois uma série de equipamentos que correspondem a uma pousada de juventude na extremidade da intervenção, um arranjo de um jardim em contacto com o areal e, portanto, reorganizando aquela frente urbana de Buarcos, a introdução de um skatepark aqui e áreas desportivas ao longo da zona de parque que, entretanto, se pode constituir. E, por fim, restaurantes distribuídos mais ou menos equidistantemente, que são estas peças que aparecem por aqui fora. O que nos interessava não era tanto o desenho deles, era mais a localização e, portanto, conseguir que eles pudessem estar relativamente próximos da praia, mas também próximos da cidade, e, portanto, a existência do parque a isso pode conduzir. Um equipamento excepcional, que é um equipamento que pode acolher feiras, eventos desportivos, festivais musicais, o que seja, não é mais do que uma grande cobertura para aquele espaço, e uma piscina coberta,
que aparece aqui nesta ponta, em contacto com uma marina que é uma marina oceânica, que estava, de alguma forma, definido nas entrelinhas do programa, não era expresso, mas estava lá, e o equipamento de apoio à marina, enfim, que de alguma forma possa também introduzir alguma viabilidade económica a esta intervenção mais pesada junto ao rio. E depois apoios de praia e a organização de uma série de pequeníssimos equipamentos sazonais para dar apoio à área balneária. Relativamente à intervenção, de facto, a intervenção passa sobretudo por começar por definir estas intervenções estruturais. Este pequeno perfil que está aqui refere que a intervenção neste troço da avenida, que neste momento anda aqui e que com a duplicação teria que passar para este limite, mas essa duplicação permite a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, que era outro dos programas pretendidos e que, sobretudo, dá resposta a uma necessidade que hoje em dia não se consegue cumprir, que é permitir que as unidades hoteleiras que estão, sobretudo nesta zona, tenham capacidade de aparcamento para quem as procura e, portanto, ter qualidade e ter espaço urbano qualificado sem ter aquele conjunto de automóveis que se vê atualmente. E com esta construção, gerar também no espaço inferior espaços de apoio à praia, restaurantes, balneários e, por fim, dessa extensão, porque estamos a falar da construção a esta cota, ou seja, a praia, nesta zona está a cota do arruamento, mas aqui tem um diferencial de cota para a avenida de quase 5 metros e, portanto, é esse diferencial que se utiliza para construir esta extensão e duplicar a avenida, portanto, introduzir estas nuances e estes programas todos. E, ali ao fundo, a tal via nova, criando a tal deformação dunar que eu referia no início. Aqui estão os equipamentos que eu falava há pouco, a pousada, o jardim, o skatepark, os restaurantes, o tal espaço polivalente e a piscina. E aqui uma planta da organização da parte subterrânea, se quiserem. Ou seja, temos aqui uma rua enterrada, esta rua que corresponde a parque de estacionamento ventilado, ou seja, este parque de estacionamento tem contacto com o exterior sempre nestes momentos, aqui. E, portanto, não é um espaço completamente encerrado e também é um espaço que depois permite o acesso, por intermédio desta entrada, permite o acesso desculpem lá que eu avancei, permite o acesso ao arruamento que eu referia, permite o parqueamento, temos parqueamento de um lado e do outro da rua, portanto, a rua propriamente dita faz o acesso por aqui, depois o estacionamento prolonga-se para sul e para norte. E depois temos aqui o tal espaço polivalente, que foi apelidado de Anel de Artes, a piscina coberta, e a piscina coberta faz-se na extensão do passeio que define o perfilamento da avenida, uma piscina de 25 metros, uma piscina de saltos, balneários e uma área de talassoterapia que pode servir os hotéis que se situam logo aqui, em contacto visual com a marina que está logo encostada. E depois, os passadiços com uma particularidade que vamos ver, que é a possibilidade de todos eles, porque estamos a falar de passadiços com alguma extensão, serem construídos com peças pré-fabricadas de betão, mas terem uma espécie de guarda-sóis solares que permitam fazer a captação da energia durante o dia e alimentar a toda a iluminação noturna durante a noite. Portanto, a ideia é criar uns grandes guarda-sóis que permitam o ensombramento e permitam um conforto maior no atravessamento destes corredores, se quiserem, e, por outro lado, também se constituam como elementos de captação energética. E neste conjunto de pequeninos equipamentos, ou seja, estes guarda-sóis e tudo mais, ainda desenhámos uns acessos para esta muralha, que hoje tem acessos muito variados e pouco interessantes, algo desadequados ao lugar, umas vigias de mar para os nadadores salvadores, barracas de praia também, e os tais apoios de praia que eventualmente depois tinham que ser desenhados a posteriori. E a solução resultou nisto que está aqui, ou seja, o que nos interessava, apesar de tudo, era que a solução final não fosse uma solução muito desenhada.
Isso foi assumido mais ou menos desde o início. Não nos interessava ali fazer qualquer coisa que se sentisse que era uma espécie de um grande edifício, ou um conjunto de grandes edifícios. Haveria intervenções parcelares, que essas sim teriam que ter desenho, teriam que ser materializadas de um modo mais específico, mas a intervenção como um todo, e a dificuldade foi essa, de algum modo, deveria ser entendida enquanto desenho de paisagem, que é uma coisa que parece um bocadinho contraditória, que é como é que se desenha qualquer coisa que é natural e que supostamente deve ser a natureza a fazê-lo. Daí este aparente não desenho que nós tentamos introduzir e que depois se traduziu em situações mais específicas, que explico aqui, que corresponde, dividindo aquela área em três. Temos à esquerda a situação atual, ou seja, em Buarcos temos, por exemplo, aqui uma multiplicidade de rotundas e de rotundas e triângulos e separadores que geram, enfim, uma dificuldade de utilização muito significativa nesta zona, porque há uma rotunda aqui, que é a rotunda do pescador, há uma rotunda aqui, há um jardim que funciona também como rotunda aqui, e, portanto, isto gera uma multiplicidade de opções ao utilizador, ao condutor, que por um lado não é clara, mas sobretudo cria um desperdício enorme de espaço que pode ser útil não para o automóvel, mas para o peão e para o habitante de Buarcos. O que nós fizemos foi transportar o trajeto todo para trás, para aqui, fazer uma grande rotunda aqui, e só uma, e com isso organizar isto tudo, e esta rotunda servir de elemento distribuidor do acesso que vem na zona do Parque de Campismo, da Avenida 25 de Abril, do acesso para Buarcos, e com isso ganhar toda esta área para o peão, acabando por gerar um espaço de passagem, um espaço que intermedia o areal e o espaço urbano, e portanto com isso assumir claramente um uso recreativo para toda esta área. E depois ter ao lado o skatepark aqui, ter aqui a estação de elétrico para ligar à estação de caminhos de ferro, ter aqui um parque infantil e um parque juvenil, ter aqui o apoio de praia nesta zona, regularizar e organizar os estabelecimentos de restauração que se encontram nesta zona e que hoje estão aqui e que têm um parque de estacionamento de permeio e outras coisas que não dá para perceber o que são, e, portanto, criar uma ordem mais notória e qualificadora para este espaço. Ao centro, trabalhar sobretudo a área natural e, portanto, trabalhar a área de parque, com a introdução de alguns campos de jogos na zona que vai entre a via e, portanto, que pode constituir-se enquanto parque, e ter as ligações à praia de forma variada que eu referi. E, por fim, então, ter os passadiços e o tal anel de artes, que foi o nome que se encontrou para este equipamento, que é a tal cobertura, a piscina coberta, que é resultante de um empenamento da cobertura, ou melhor, é resultante da deformação deste passeio, para ganhar pé direito nesta zona e termos, então, a possibilidade de ter um equipamento no seu interior, o Forte de Santa Catarina, a Marina, o equipamento de apoio, o equipamento comercial e a mudança de um clube de ténis que aparece aqui, que está misturado com a área do Forte e, portanto, que não tem as melhores condições enquanto equipamento esportivo e, sobretudo, porque desqualifica e descaracteriza todo o Forte de Buarcos e introduz uma componente estranha na sua envolvente, e que nós propusemos passar para próximo da Foz do Rio, mais junto ao Rio, reorganizando os campos de ténis de outro modo, e com esta passagem por cima deste túnel, que mais não é uma construção, porque a diferença de cota mais uma vez é utilizada para gerar uma praça por cima da avenida que passa por baixo, e, portanto, garantir que entre o casino que está aqui e esta zona que está aqui há um percurso pedonal, que é este, fácil e direto, mas poderão haver outros que possam ser estes vários que, entretanto, se multiplicam para o lado da praia. Aqui que eu falava, portanto, temos o Forte Santa Catarina, a tal deformação da cobertura que corresponde à extensão da avenida, a avenida ampliada para o lado da praia, que estacionamento em baixo,
a tal cobertura para fazer o anel de artes, a duna inicialmente artificial, mas que depois se renaturaliza, e aqui a presença, que é muito diminuta ao fim e ao cabo de construção, dos elementos de restauração, do rebaixamento de um parque de estacionamento que já lá existe para permitir a visibilidade maior da muralha, a introdução das novas escadas para o acesso de diferentes cotas, e aqui algumas imagens daquilo que seria uma possibilidade de organização desta frente de mar, da zona junto a Barcos, um novo jardim aqui, com a passagem por trás para a rotunda. Aqui vê-se eventualmente melhor. O tal anel de artes, portanto mais próximo do rio. O passeio bastante mais largo, estamos a falar de um passeio com 15 metros de largura, mais faixa ciclável, mais corredor elétrico e depois a duplicação da avenida. E, portanto, o parque de estacionamento situa-se entre estes dois pontos, este mantendo a arborização que existe hoje em dia, porque está em boas condições e parece-nos que é importante, de algum modo, também ter essa característica mantida. E uma outra situação que foi, enquanto que o perfil ao fundo é já duplo e tem um passeio com uma largura significativa, não tão larga, são cerca de 6 metros de largura, mas é muito interessante, tem um desenho de pavimento interessante, replicar esse desenho de pavimento e estender para cá, que é este desenho que se vê aqui, que é uma espécie de é quase uma reprodução daquilo que é a temática habitual das bandeiras dos municípios portugueses e que seria feita, ou pode ser feita, com a utilização de duas cores apenas, em cubo de basáltico de calcário, para continuar esta cobertura, e portanto esta cobertura estender-se, deformar-se, então fazer o espaço da piscina e portanto rematar esta zona. A passagem em túnel por baixo da Praça Nova, que liga o Bairro Novo à zona do Forte Santa Catarina, a Marina Nova, que atualmente não existe, e portanto o Forte Santa Catarina está envolto por uma rua e está no meio de um relvado, que é uma coisa um pouco estranha para a condição original que ele tinha, e depois uma vista da própria Marina com esses elementos aqui à esquerda que correspondem a peças que vêm do interior da piscina e de alguma forma contactam com o plano de água e que correspondem aos passos de talassoterapia que eu referia anteriormente. E como estas coisas nunca param, entretanto a solução já está a evoluir, já está a ser alterada, a forma da piscina já se alterou, o anel de artes já não está aqui, já avançou um pouco mais para norte, a via automóvel já tem um desenho mais regular e mais organizado, e portanto, de facto, os projetos são sempre, até ao final da obra, processos em construção. E aqui no fim está a equipa toda, que foram 16 pessoas a trabalhar durante cerca de 3 semanas, um mês, para